Vamos então unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta o único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, onde a mão direita não sabe o que a esquerda está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compreensão, da compaixão. A fortuna de termos a fé inabalável no Evangelho de Jesus. Esta sim, podemos amealhar e levar para a eternidade o nosso espírito. Portanto, que possamos ouvir, refletir e, principalmente, criar ânimos, coragem e atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Oi, pessoal, mais uma vez estamos conversando de forma remota, ainda em plena pandemia do coronavírus, nesse mês de janeiro do ano de 2021. A conversa de hoje é uma conversa muito oportuna, muito convergente para os dias atuais, que é a perfeição moral. Toda ela está baseada no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 893 a 917 e no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 17 e 18, e vários itens desses capítulos, no capítulo 17 todo, no Evangelho, e no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e em alguns itens desse capítulo. Sugiro desde já que todos possam, depois da nossa conversa, criar ânimos, criar atitude para pesquisar mais, para pesquisar melhor e continuar o aprofundamento dos estudos. Eu quero começar falando sobre o que caracteriza a perfeição moral. E para isso eu me recorro desde logo à questão 913 do Livro dos Espíritos, que fala sobre qual é a pior mazela, qual é a pior consequência que pode nos levar a não ter ou a fugir ou a nos afastar da perfeição moral. É meio que um contraponto. A gente fala do negativo para entender aonde devemos combater este mal, em especial o que o Evangelho aponta como o pior de todos, claro que tendo consequência em todas as demais mazelas, em todas as demais situações que nós, humanos, vivemos aqui nesta casa planetária, e pior que isso, praticamos e propagamos para, a partir desta situação adversa, possamos analisar e possamos principalmente não praticá-la e empreender para nos afastarmos da situação que eu vou colocar. Me permito, inclusive, ler a questão 913 do Livro dos Espíritos, que diz o título deste que intitula esses itens, chama-se Egoísmo, e aí a pergunta é a seguinte: entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Entre os vícios, qual se pode considerar o pior? O texto é o seguinte, é curtinho, eu vou ler. Já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Vós os combatereis inutilmente e não conseguireis arrancá-los, enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para este objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que deseja se aproximar já nesta vida da perfeição moral, deve arrancar de seu coração todo sentimento de egoísmo, por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade,
ele neutraliza todas as outras qualidades. Vejam que situação objetiva, forte, contundente que nos traz o Evangelho. Quando a gente é egoísta, ou seja, quando a gente não consegue, pelos nossos esforços, alcançar aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer, e a gente fica olhando o do vizinho, o dos parentes, ou das pessoas que muitas vezes a gente nem conhece direito, e a gente fica projetando neles aquilo que a gente não consegue alcançar e projetando de forma negativa, ou seja, a gente fica procurando defeitos, ou a gente fica procurando desculpas para o sucesso daquilo que a gente queria ter, que a gente queria obter, e por que a gente não se esforça, por que não temos mérito, por que não buscamos genuinamente alcançar, a gente fica desdenhando, a gente fica desdizendo, a gente fica esnobando, ou a gente não reconhece aquilo que as outras pessoas fazem de bem, de bom, ou dos seus sucessos. Nós estamos ali invejando aquelas pessoas e nós estamos olhando para o nosso umbigo, nós estamos vendo as nossas coisas, e isso se chama egoísmo. Quando a gente olha para a gente somente, quando a gente vê somente as nossas necessidades, as nossas coisas, a gente ignora e a gente desdenha que outras pessoas estão no caminho do bem. Ou a gente busca as coisas só para a gente, ou a gente vê que só nós merecemos, só nós podemos ter, só nós precisamos, só nós sofremos, só nós somos os mais prejudicados, e a gente não vê que tem pessoas que precisam mais, ou pessoas que têm melhores condições de empreender aquilo que a gente não consegue, e aí a gente olha para o nosso umbigo somente, nós estamos sendo egoístas. Aí vem a inveja, aí vem a empáfia, aí vem o orgulho, aí vem uma série de coisas que, conforme o Evangelho coloca, no bojo do egoísmo, que é a principal mazela do ser humano, enquanto encarnado, vem uma série de outras situações. Se a gente não combate o egoísmo na sua raiz, ou seja, se a gente vê somente o nosso umbigo, nós naturalmente estamos prejudicando a nossa perfeição moral, a nossa evolução, o nosso caminhar no desenvolvimento do nosso espírito enquanto encarnados. É como se encobríssemos a nossa existência com uma capa, com um véu que não nos permite ver o lado de fora, que não nos permite ver as outras pessoas e sim ver somente a gente. Um espelho narcisista que mostra somente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, e a gente ignora que tem irmãos que precisam mais, ou tem irmãos que fazem mais, que têm mais merecimento que a gente, porque o egoísmo encobre o nosso desenvolvimento, encobre a gente de ver a realidade. O Evangelho nos indica que quando a gente consegue combater o egoísmo, quando a gente consegue enxergar esta posição em nós mesmos, nós conseguimos clarear a nossa existência e buscarmos a nossa evolução espiritual, o objetivo para o qual viemos para esta casa planetária. Mas como é que a gente pode organizar isso? Como é que a gente pode
evoluir, quais são as características para a gente combater o egoísmo e buscar a perfeição moral. O Evangelho nos indica alguns caminhos que está no texto dessa literatura que eu disse no começo, que resumidamente são as seguintes situações. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Tem fé em Deus, submetendo-se à sua vontade, a vontade dele, a vontade de Deus. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens terrestres, dos bens materiais. Sabe que todas as mazelas da vida são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Todas as dificuldades são situações que precisamos passar para o nosso desenvolvimento espiritual. Possuído pelo sentimento de caridade, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Olha que coisa bonita. Faz o bem pelo bem, sem necessidade de propaganda, sem necessidade de reconhecimento, faz o bem genuíno, o bem pelo bem. É bom para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceções e sem exceção, de raça, de crenças ou de qualquer ordem que seja. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Olha a caridade voltando de novo. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Ou seja, se afasta do egoísmo, porque ao invés de olhar somente para o seu umbigo, vê que tem pessoas que também necessitam, tem pessoas que também falham, pessoas como cada um de nós que temos as nossas dificuldades e por isso criam os homens de bem, as pessoas de bem, a indulgência. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Aproveita sempre as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros e não as suas. É o reconhecimento de saber que tem irmãos que fazem muito mais que a gente, que tem pessoas que praticam o bem de forma genuína, que tem pessoas que devemos ter como exemplo, como inspiração para a nossa jornada aqui nesta casa planetária. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que nos deu, também pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. Ou seja, meus amigos, quando a gente lê essas indicações que nos dá o Evangelho, que nos traz o Espiritismo, parecem coisas que são inalcançáveis ou parecem situações difíceis, mas na verdade são práticas, são exercícios que podemos fazer no nosso dia a dia. E aí
precisamos sair do nosso automático, daquela situação em que impomos a nós mesmos de estarmos absorvidos, voltados somente com as nossas coisas, com as nossas preocupações. Olha o egoísmo aí, que o Evangelho aponta como a maior mazela que podemos ter. E olhar no periférico as necessidades da humanidade e ajudá-las. E colaborar para a obra de Deus. E fazer com que as situações ao nosso redor sejam situações positivas. Que a gente possa levar luz, alegria, confiança, aonde não há essas situações. E de cara, alguém pode falar, puxa, mas eu não sou uma pessoa tão importante, eu não tenho essa representatividade, eu não sou um líder. Será que cada um de nós, colocado na situação que temos que estar para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento, não passamos exatamente o que precisamos passar com as dificuldades, com as situações que são necessárias para o nosso desenvolvimento, que tanto reclamamos? Será que não olhamos por demais nas dificuldades, nas nossas expiações, naquilo por que passamos e não gostamos, ao invés de focar nas oportunidades que o Evangelho nos traz, que a vida nos traz, nas coisas simples que passam no nosso dia a dia, fazer a diferença. E essa diferença voltada para esses itens que eu li, seja qual for, pegando aqui de forma aleatória qualquer um, em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas a minha situação está difícil, não me sobra nada. O Evangelho fala na caridade genuína, na caridade da atenção, na caridade de entender e atender ao próximo. Claro que se há uma necessidade material e podemos repor, e podemos suportar, e podemos atender essa necessidade material, um tanto quanto melhor. Mas, se não é o caso, se podemos, dentro das situações que temos, da condição financeira que temos, dar atenção, tentar procurar alguma situação de maior necessidade, suprir de uma outra forma, com os amigos, com situações assistenciais que os governos têm, enfim, mas vamos atrás da solução e empreendemos esforço para que aquela pessoa que está passando uma necessidade, uma dificuldade, tenha algum alento, tenha algum conforto. Estamos voltados para a caridade. A caridade está sendo o nosso guia. E aí, todos nós podemos fazer isso. Seja qualquer outro item. Estuda as suas imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos nós temos condição de fazer isso. Todos nós temos recursos. Todos nós temos inteligência, se estamos vendo esse vídeo, para entender, para praticar dessa forma. Mas precisamos parar de olhar para o nosso egoísmo, parar de olhar para o nosso umbigo e fazer a diferença. Existe no Evangelho uma situação que ele nos indica com muita propriedade, que é a luta da perfeição absoluta com a perfeição relativa. Nós não vamos alcançar a perfeição absoluta, porque o próprio Evangelho nos indica, se todos nós, se cada um de nós for absolutamente perfeito, nós vamos ser semelhantes a Deus. Nós vamos ser o próprio Deus. E isso é impensável. Isso não existe. Então, essa perfeição absoluta, ela é impossível. Essa perfeição absoluta é do Pai Celestial. Mas, cada um de nós pode buscar a
perfeição relativa. E que perfeição é essa? É praticar a caridade, é praticar a caridade e opor-se aos vícios e aos simples defeitos. Está dentro daquela lista que eu acabei de ler. Ou seja, a perfeição relativa de praticar a caridade e opor-se aos vícios e aos simples defeitos, essa cada um de nós pode alcançar e cada um de nós pode buscar no nosso dia a dia. Será que estamos fazendo isso? Ou será que estamos projetando aquela perfeição que nunca vamos alcançar e dando desculpas para nós mesmos para não buscarmos aquela que está ao nosso alcance? Será que não estamos relativizando que é humano errar, a gente não... eu tenho outras encarnações para aprender e a gente está deixando essa oportunidade desse momento em que estamos aqui para fazer a diferença para a nossa evolução espiritual. O Evangelho nos ensina essencialmente o conceito do bem. E qual é o conceito do bem? É, acima de tudo, praticar a caridade, praticar o amor genuíno que Jesus nos ensinou enquanto esteve entre nós. Este amor genuíno, esse exemplo que vigora por milênios, cada vez mais forte, e que o Evangelho, segundo o Espiritismo, e o aprendizado do Espiritismo nos trouxe com mais força. É a luz que nos conduz para a nossa existência nesta casa planetária com sucesso. Não o sucesso material, mas o sucesso que se leva para o futuro, para a eternidade do nosso espírito. Não podemos ter a perfeição absoluta, mas podemos ter a perfeição moral, mas podemos ter a perfeição que se volta ao Evangelho de Jesus, que nos alerta a estarmos atentos, vigilantes com o egoísmo e todas as outras mazelas humanas, das características humanas, mas que possamos combatê-las no dia a dia, com as nossas atitudes, com os nossos atos, para cada vez mais nos aproximarmos da perfeição relativa, sempre buscando, dentro dos ensinamentos do Evangelho, a perfeição moral, a perfeição do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A perfeição que olha o semelhante como olhamos aos que mais queremos. A perfeição que tem na caridade acima de qualquer coisa. E conforme aquela lista que eu li, conforme aquelas situações que eu já repeti aqui algumas vezes, cada um de nós pode fazer essa diferença, porque está ao nosso alcance. Vamos então concentrar os nossos pensamentos no Pai, que nos olha como a seus filhos que somos. E como sabem, e como sabemos, e como o Pai sabe, os filhos sempre têm um caminho de aprendizado. Os filhos sempre podem melhorar, como nós, como todas as pessoas. Por isso, agradecendo ao Pai por ter ouvido, por ter refletido sobre o seu Evangelho, vamos procurar nos aprofundar nos conhecimentos que esse Evangelho nos traz. E, principalmente, nos comprometer com nós mesmos, com a nossa intimidade maior, a buscar a perfeição moral que está ao nosso alcance
enquanto estamos encarnados nessa jornada que cada um de nós tem na trajetória do nosso desenvolvimento espiritual, enquanto estamos nesta casa planetária. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero estar com vocês em uma outra oportunidade. Por enquanto, nesse modo virtual. O Florencio até já me alertou que mesmo quando a gente voltar para a condição presencial, a gente deve continuar com essas situações virtuais. Eu até aproveito nessa minha despedida para agradecer ao mestre Florencio, que tanto me ajuda, dando as dicas, dando os caminhos, para que eu possa falar um pouco do Evangelho, para que eu possa ser o mais beneficiado nesse aprendizado, mas na tentativa de levar a mensagem dos ensinamentos do Evangelho de Jesus para quanto mais pessoas puderem ouvir. Que assim seja. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.